Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu decidi compartilhar com vocês o meu processo organizando meu caderno inteligente. O que eu tô usando nesse vídeo é o caderno Chique Nude, que ele tem essa cor, esse rosa mais antigo, eu acho ele realmente muito chique, como diz o nome, com o prata combinado, acho ele muito elegante. Ele vem com um bolsinho plástico para você guardar os papéis, uma folha de instruções e também mostrando todos os refis, folha para você colocar suas informações pessoais e ele já vem com 4 divisórias, quando você compra ele inteiro montado no site, né? Porque você também tem a opção de comprar tudo separado e montar da forma que você escolher. Bom, eu decidi fazer esse vídeo porque vocês vivem comentando comigo lá no Instagram que não dá tempo de fazer esses títulos elaborados em sala de aula. E realmente tem muitas vezes que não dá, porque às vezes o professor já chega na sala passando conteúdo e não dá tempo de fazer o título. No dia que eu gravei esse vídeo, era final do primeiro bimestre e eu ainda não tinha conseguido organizar as matérias. Então vocês viram que elas não estavam nas suas divisórias, né? As divisórias estavam lá no começo. Tem várias anotações que não estão com o título, ou que tá com o título pela metade, ou tá sem grifar. Então eu tô mostrando pra vocês como elas estavam incompletas, pra mostrar tudo que a gente precisava arrumar, né? Que eu decidi mostrar esse processo pra vocês. Então eu folhei todas as anotações que eu tinha e eu decidi começar arrumando cada matéria na sua divisória. Eu escolhi organizar por ordem que eu tenho na semana. Então, eu estou na faculdade de Arquitetura e Urbanismo e eu tenho 6 matérias apenas. Eu sei que no ensino médio tem 13, 16, sei lá. E pelo menos eu tinha, né? Então, você vai precisar de mais divisórias ou até de mais de um caderno. Mas no meu caso são 6 matérias e aí eu decidi organizar na ordem que eu tenho elas. Tipo, a matéria da segunda, a matéria de terça, quarta e etc. Para ficar mais fácil de me organizar e de me localizar quando eu precisasse achar. E aí eu fui tirando, né? Vocês sabem que o caderno inteligente é reposicionável, é só puxar por cima, aí eu tirava lá do meio e colocava na divisória certa, encaixando a folha nos discos. Eu decidi fazer esse vídeo pra realmente trazer como que é uma rotina real mesmo, né? Eu estava com muita correria, principalmente que agora eu trabalho, eu faço estágio, e quem faz faculdade vai se identificar que é difícil de fazer as anotações ou de deixar o caderno sempre em ordem quando você tem uma rotina muito corrida. Então eu espero que esse vídeo possa inspirar você a organizar o seu caderno, mesmo que não seja em horário de aula. Porque você merece ter suas anotações em ordem para facilitar os seus estudos antes de uma prova e tudo mais. Eu acredito que faz muita diferença você ficar com essas anotações organizadas, sabe? Sem lacunas, tudo certinho. Isso facilita muito na hora de estudar, pelo menos comigo. Assim, eu vi muita diferença, tanto na escola como na faculdade. Sempre o que os professores cobram nas provas são as coisas que eu deixo anotada no meu caderno e não tem como a gente memorizar tudo que passa no slide, né? Então é bom ter essas informações registradas nas anotações, porque aí você consegue reler quantas vezes você precisar antes de ter uma prova. E normalmente o que está escrito é o que cai em provas, e aí isso me ajudou muito a conseguir ir bem nos estudos, né? Como vocês viram, vem 4 divisórias, então eu precisei pegar mais 2, porque eu tenho 6 matérias. E aí eu só encaixei ela nos discos também. Isso é opcional, você vai colocar quantas divisórias você precisar. E eu tinha de outro caderno, então eu só encaixei nessa para conseguir continuar colocando as matérias. Tá vendo que eu deixei elas alinhadinhas, né? Ali embaixo, tô mostrando pra vocês. E aí fica tudo separado, cada uma no seu lugar. Like your smile in the morning, following the linings on your cheeks. 'Cause baby. Depois eu vim com mais uma divisória, agora uma da preta, também para continuar organizando as matérias. O próximo passo foi adicionar folhas em branco em cada uma das divisórias, para eu conseguir continuar escrevendo, né? Quando eu tivesse a aula, não ia ter acabado as folhas dentro daquela divisória. Então, eu coloquei uma quantidade ali, não muito certa, eu só fui fazendo no olho e deixando algumas folhas em branco no final de cada matéria, para eu ter mais lugar para escrever. In your absence, life is boring, so I'll never leave. It's easier to love when it's you by my side, shining through the cracks like the first morning light.
outra coisa que eu decidi fazer foi tirar o excesso de folhas. No caso, ele suporta as 80 folhas, mas eu queria levar menos. Porque eu já levo um notebook na minha mochila e o meu notebook é muito pesado. E não tem como eu diminuir o peso do notebook. Mas eu consigo diminuir o peso do meu caderno, o peso do meu estojo, né? Então, eu decidi que eu ia tirar algumas folhas que eu não ia usar naquele momento para fazer menos peso nas minhas costas. Porque na faculdade, eu não sei, na escola ou onde você estuda, eu tenho que subir, tipo, bastante escada para chegar na minha sala. Então, cansa as costas, né? E não é legal a gente carregar tanto peso. E além que eu levo essa mochila o dia inteiro, não só para aula, mas eu levo no trabalho, no estágio. Então, realmente é melhor se ela ficar mais leve. E com o caderno inteligente você faz isso, você leva só o que você precisa para aula, apenas o necessário. E aí depois eu fui adicionar essas folhas que eu tinha retirado do caderno Chique Nude nesse caderno que é da coleção da Luara, que eu coloquei esses discos azuis. Tá vendo como ele tava bem fininho? Então, ele fica na minha casa, então não ia ter problema eu adicionar mais folhas nele, ele fica ali na estante do meu quarto. E eu fui só adicionar pra realmente ter o caderno mais cheio e tirar do que eu levo nas minhas costas. E se você está interessado em ter um caderno inteligente para te dar mais ânimo nos estudos, nós temos um cupom de desconto no site, que é Bianca Caneco 10. Vou deixar o link na descrição. Aproveita e escolha o seu preferido lá no site. E para mostrar a diferença para vocês de como que ele tava fininho antes e depois que ele ficou com mais folhas, mas ainda suportava bem mais, vocês conseguem ver pelo tamanho do disco, né? Mas isso já era o suficiente para aliviar ali o peso que eu estava levando. E aí eu fechei ele, deixei na minha estante e assim eu voltei com o meu caderno da faculdade para finalmente eu organizar as anotações. Então, começando pela primeira, o que eu tinha que fazer era terminar de grifar o conteúdo, porque eu consigo memorizar melhor quando eu grifo as palavras principais, as palavras-chave. Quando eu preciso fazer uma leitura rápida, uma revisão rápida do conteúdo, eu já vou direto naquelas palavras que eu grifei. Isso também é uma forma de fazer leitura ativa, que é você ler e se envolver ali com o que você está lendo, não ler e simplesmente esquecer. Na próxima anotação, o que eu precisava fazer era o título. Então, o que eu faço quando o professor já começa a falar? Eu pulo ali umas 4 linhas, que é o tamanho que eu faço meu título. E aí depois, quando eu tenho tempo, eu volto e faço. Então, você também pode fazer isso na sua casa. Se você quer, né? Se você faz questão de ter um caderno bonito e organizado, você faz isso depois, se não tiver tempo na sala. E, de novo, eu fui grifar as palavras-chave, porque isso me ajuda muito a entender o conteúdo, a estudar melhor depois. E aí, eu fiz essa combinação de verde água com cinza, eu achei que ficou muito bonita. Até quero fazer mais anotações assim. O cinza é uma cor que combina com todas as outras canetas. De novo, aí é o verde água. E nesse caso eu já tinha escrito, só que eu não tinha feito ali os enfeitinhos que eu gosto, de contornar a palavra, fazer a sombra, a nuvem, os brilhos, enfim. Você não precisa fazer tudo isso, mas eu adoro e também é o meu conteúdo, né, do Instagram. Eu posto as anotações pra vocês. E assim, esse título, ele virou, assim, o meu xodó. Eu sempre faço ele e até eu preciso aprender títulos novos, né, pra trazer outras anotações pra vocês. Nessa outra matéria aí também, ó, a mesma coisa. Eu já tinha escrito a palavra com a caneta amarela, era uma Mildliner amarela, e aí depois eu fui fazer o contorno, o sombreamento, mas eu também precisava terminar de escrever as fórmulas ali, o que significavam, e dar um destaque para as caixinhas das fórmulas, né, que é bem bom para a gente conseguir se localizar na hora de fazer os cálculos. Eu gosto de fazer essas caixinhas. De novo, eu tinha deixado o espaço em branco para fazer o título. Essa é uma técnica muito boa. Quando o seu professor já entra na sala passando conteúdo, falando muita coisa, gente, não perca tempo, realmente só pula 4 linhas e ali depois você faz o seu título. Porque isso era uma grande reclamação de vocês. E para a última anotação, que eu fiz essa combinação desse rosa que é meio lilás com o azul verde água. Expliquei muito bem as cores, né? Enfim, eu amei essa duplinha de cores, também só terminei o título e o resultado dele ficou assim. Se você gostou de acompanhar todo esse meu processo arrumando o caderno, até que foi rapidinho porque não eram tantas anotações, curta esse vídeo, compartilhe com quem também gosta de papelaria e de anotações, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Te espero no próximo e assista os outros study vlogs que nós temos aqui no canal.
nothing like the way that you adore me. I can feel love from miles away.